teoria cósmica. E se nosso universo fosse apenas uma versão ampliada do mundo das bactérias? Por Dr. Saulo Lopes de Araújo, 28 anos, morador da periferia de Guarulhos, SP. O conceito de que nossa percepção do universo é limitada pela nossa própria natureza não é novidade. O ser humano, com seus olhos e capacidades mentais, é incapaz de perceber a totalidade do cosmos, assim como as bactérias, em seu microcosmo, não podem entender as dimensões do mundo que as rodeia. Mas e se fosse possível traçar um paralelo entre esses dois mundos? O jovem pesquisador Saulo Lopes de Araújo, de 28 anos, morador da periferia de Guarulhos, criou uma teoria inovadora e instigante, que promete mexer com as estruturas da física e da astronomia. Sua teoria sugere que, ao igualar a visão limitada das bactérias sobre o mundo macroscópico, nós, seres humanos, também enfrentamos limitações em relação ao vasto e misterioso universo que nos cerca, o que nos impede de perceber as reais dimensões e os elementos mais intrínsecos do cosmos. Pode ser uma questão de escala, algo além do nosso alcance físico e perceptivo. O microcosmo das bactérias versus o macrocosmo dos humanos. Em sua teoria, Araújo propõe que nossa percepção limitada do universo é, de certa forma, análoga à visão das bactérias sobre o mundo ao seu redor. Essas criaturas microscópicas, por mais avançadas que sejam em sua biologia e capacidades, são fisicamente incapazes de perceber a imensidão do mundo no qual habitam. Eles vivem em um ambiente restrito, onde as forças que regem sua existência são completamente diferentes das forças que governam as grandes escalas do universo humano. Da mesma forma, nós, humanos, estamos imersos em um universo grandioso, mas nossa percepção é moldada pelos limites de nossos sentidos. Nosso olho humano é capaz de ver apenas uma fração da luz visível, que é uma parte mínima do espectro eletromagnético. A matéria escura, que compõe cerca de 27% do universo e permanece indetectável para nossos instrumentos científicos atuais, pode ser comparada a essa matéria invisível, que as bactérias não conseguem perceber devido à sua escala microscópica. O fato de que não conseguimos enxergar além de um certo limite de distância no espaço é uma limitação imposta pela nossa própria estrutura biológica, tal qual as bactérias não conseguem perceber os seres humanos em toda a sua grandiosidade. A escala do universo e o tamanho das bactérias. Outro ponto-chave da teoria de Araújo é a comparação entre as escalas de tamanho. As bactérias, com suas dimensões microscópicas, vivem em um mundo minúsculo em relação aos humanos. Quando colocamos essa ideia ao nível cósmico, observamos que o tamanho do universo e o tamanho dos seres humanos estão em uma relação de escala que limita ainda mais a nossa compreensão. O universo, com suas vastas galáxias, buracos negros e mistérios não desvendados, é tão imenso que nosso olhar não consegue captar a totalidade dele. Da mesma forma que as bactérias não têm a capacidade de enxergar o mundo que as rodeia em grande escala, a teoria de Saulo Lopes, uma explicação científica. A teoria proposta por Araújo parte da premissa de que somos, na realidade, uma versão avançada das bactérias. Avançada em termos de complexidade biológica e tecnológica, mas ainda assim limitados por nossa própria escala. A teoria sugere que, assim como as bactérias não percebem os humanos em sua totalidade, nós não conseguimos compreender a totalidade do universo. A base dessa teoria está na aplicação da geometria fractal, que é usada para descrever sistemas que se repetem em escalas diferentes, como as estruturas do universo e até as estruturas microscópicas das bactérias. A analogia de Araújo envolve as proporções entre escalas de tamanho. Se assumirmos que o universo visível possui um raio estimado de 46,5 bilhões de anos-luz e que a maior bactéria já registrada tem cerca de 0,75 milímetros de comprimento, podemos aplicar um cálculo simples para ilustrar essa disparidade de escala. A razão de comparação entre o tamanho da Terra, aproximadamente 12.742 km de diâmetro, e a maior bactéria, conhecida, aproximadamente 0,75 metro, é de cerca de 1 bilhão. Em relação ao universo, com uma medida de 46,5 bilhões de anos-luz de raio, essa discrepância se amplia ainda mais, colocando a percepção humana em uma proporção extremamente pequena. A escala dos nossos olhos e das bactérias, portanto, seriam limitadas por essa enorme diferença.
Impacto na comunidade científica. Apesar de ser uma teoria proposta por um jovem curioso da periferia de Guarulhos, a hipótese de Araújo vem chamando a atenção de estudiosos da física teórica, astrofísica e biologia. Alguns astrônomos e cientistas estão considerando a ideia de que estamos, de fato, perdendo uma visão mais completa do cosmos, por estarmos presos a limitações físicas e cognitivas. Como os telescópios espaciais de última geração, é possível que um dia possamos expandir a nossa percepção além dos limites conhecidos. A teoria não é uma negação das leis atuais da física, mas uma provocação sobre como podemos expandir o entendimento do que já sabemos. Araújo se inspira em estudos de físicos renomados como Stephen Hawking e Kip Thorne, que argumentam que o universo pode ser muito mais complexo do que nossa mente pode conceber. Ele também menciona a teoria dos multiversos, como um exemplo de como as leis da física podem estar além da nossa percepção imediata. Embora a teoria de Saulo Lopes de Araújo ainda seja apenas um campo de estudo em desenvolvimento, ela já desperta a curiosidade de muitos profissionais da área. A ideia de que nossa percepção do universo é limitada pela nossa escala biológica é, no mínimo, provocativa e pode abrir portas para novas investigações sobre a física do cosmos e a biologia microscópica. Talvez com mais tempo e estudos, possamos entender que a natureza do nosso universo está além de nossos sentidos atuais, assim como as bactérias vivem em um mundo que nunca poderão compreender em sua totalidade. Em última análise, a verdadeira pergunta que emerge dessa teoria não é apenas o que as bactérias e os humanos têm em comum, mas, acima de tudo, o que mais estamos deixando de perceber, devido às limitações impostas pela nossa própria escala de existência. Fica o gostinho de quero mais e, quem sabe, no futuro, poderemos olhar para o cosmos com olhos mais amplos e descobertas ainda mais surpreendentes.